Meus irmãos, hoje vai ser tipo velhos tempos, beleza? Não vai ter a projeção de nada ali atrás, de tópico nenhum. Você vai ter que se virar aí, anotar. Hoje é tipo raiz, tranquilo? Queridos, vocês já tiveram assim uma certeza e aí depois vocês perceberam que essa certeza era meio falha, assim, errada? Eu, em várias discussões com a minha esposa, já tive essas certezas. Eu disse para ela assim, não, tem certeza que é assim, tem certeza que é assado. Aí depois, né, o velho Google, poxa, ou então aquela tecnologia Meta, agora que a gente pergunta, aí eu vou lá, aí vejo, não é bem assim não, eu estava com certeza enganado. A única certeza que eu tinha era a certeza do meu engano depois, né? Na verdade ela estava certa e eu estava errado. Isso aconteceu na maioria das vezes. Uma vez um pastor conta que ele era criança, vivia numa zona rural assim, e aí a casa dele dava para uma vizinhança de uma fazenda gigantesca. Ele era vizinho de uma fazenda, uma propriedade maneiraça lá tal, e ele morava numa casinha humilde assim. E aí ele gostava de ver os tratores daquela fazenda passando. Ele amava ver os tratores, ele pequenininho e tal. E aí uma vez ele subiu na cerca para ver o trator passando. E aí o dono da fazenda estava em cima do trator. O dono da fazenda para o trator e começa a fazer uns sinais para ele. E ele, criança, ele pensa assim, pô, o cara está brigando comigo, que eu estou em cima da cerca e ele não quer que eu fique olhando ele em cima daquele trator. O sonho dele era andar no trator. Só que, poxa, o cara estava brigando, o vizinho. E aí ele fica meio chateado, aí entra dentro de casa, das costas entra dentro de casa. Só que esse vizinho fazendeiro era da mesma igreja que ele. E aí no domingo eles se encontraram na igreja. Ele olhou para a cara do vizinho, que era, né, um adulto, e pensou assim, pô, cara malvado, né? Só porque eu estava olhando ele lá no trator, ele mandou descer da cerca e tal. E aí o vizinho se aproxima dele e fala para ele assim, o que aconteceu naquele dia? Aí ele fala, poxa, você estava brigando comigo, que eu estava na cerca. Aí o vizinho fala, não, cara, eu estava na verdade te chamando. Eu ia te chamar para dar uma volta no trator comigo, para você ver como é que é. E era o grande sonho dele, dar uma volta no trator. Só que ele entendeu aquela parada de modo totalmente errado. Ele entendeu aquela parada como se fosse uma briga. Quando a gente lê Lucas capítulo 15, poxa, esse é um dos textos mais famosos, se não o mais famoso de todos, assim, da Bíblia, que é a parábola chamada de parábola do filho pródigo, que é o primeiro filho, o filho mais novo. Você conhece essa história? Você lembra dessa história? Então um pai tem 2 filhos, e aí o mais novo resolve pedir a sua parte na herança. Nessa cultura, pedir a parte na herança é pedir para o pai morrer. Dizer que você não se importa com aquela vida. E aí, de modo bem estranho, o pai realmente dá a parte do filho mais novo, algo que não aconteceria. Então, algumas pessoas já contaram essa história no Oriente, é que a gente é ocidental, a gente tem uma cabeça diferente. Algumas pessoas contaram essa história no Oriente, e no Oriente todos os pais concordaram que, primeiro, o filho não ia receber nada, segundo, que ele ia receber uma surra. Na verdade, o pai ia bater no filho, era o certo. Só que aí esse pai atende o pedido do filho, e ele vai lá, dá metade dos seus bens para o seu filho, e aí esse filho vai para longe e gasta tudo assim de forma terrível. Sabe, poxa, gasta com vícios, com prostituição, com as coisas que são assim bastante condenáveis pela Bíblia. E aí depois, no meio da lama, ele resolve voltar para casa. Então ele perde tudo, fica na lama, no meio dos porcos. Isso era uma outra ofensa para esse povo. Para a gente que não tem esse negócio de pureza e impureza, porco já é um problema, não é? Um porco. Você já chegou perto de um chiqueiro alguma vez na sua vida? Sabe que chiqueiro é onde vive o porco. Já foi em alguma fazendinha, alguma coisa assim? Isso, galera. Beleza? Então, cara, você sabe o cheiro que tem um chiqueiro? Aquele cheiro de podridão horrível.
O filho mais novo estava naquela situação. E aí, diante daquela cena, ele resolve voltar para casa. E ele pensa assim, pô, os trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor do que essa que eu tenho. Então eu vou para casa e vou dizer assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí ele resolve voltar para casa. Só que quando ele volta, o pai provavelmente já estava esperando. Por que o pai estava esperando? Porque ele adivinharia? Não, porque muito provavelmente ele esperava pelo seu filho todos os dias. Então aquele era mais um dia em que aquele pai acordou esperando o filho voltar para casa. E o filho realmente voltava. E o pai fez algo estranho também para aquela cultura, que é levantar um pouquinho da sua roupa para correr na direção do seu filho. Isso era uma ofensa. Tem um filósofo chamado Aristóteles, já ouviu falar nesse cara? Pô, com certeza, se você, estudou um pouco de filosofia, você já ouviu falar em Aristóteles. Aristóteles dizia que era vergonhoso para um homem adulto correr em público. Olha só que coisa engraçada. Então, culturalmente, isso era uma vergonha, era uma humilhação para o pai. Mas o pai não se importa com isso. Ele levanta um pouquinho das suas roupas e corre na direção do seu filho. A Bíblia vai dizer que quando esse pai encontra o filho, ele abraça esse filho, beija esse filho, coloca um anel no seu dedo e sandália nos pés. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Não tem uma música assim? Poxa, vou continuar, vocês não aplaudiram tanto assim, então, Novas sandálias e disse, vai. Quem vai? Quem vai? Aí o cara fala assim, aí você, beleza, vou parar por aqui. Já foi o suficiente. Pô, obrigado, meus irmãos. Valeu demais. E aí, o pai coloca um anel no dedo daquele filho, coloca roupas novas. A melhor roupa da casa era a roupa do pai, então a própria roupa do pai, o anel do pai, que significa que ele faz parte da família. Ele começa a dizer o discurso que ele tinha planejado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Só que o pai o interrompe e diz assim, meu filho voltou para casa, a gente vai dar uma grande festa, matem o novilho gordo. Novilho gordo é o seguinte, aquela galera ali cuidava de animais, mas tinha um especial, que você dava a melhor ração, a melhor comidinha, para aquele, você sabe essas carnes nobres? Já participou de um churrasco caríssimo, que você não me convidou, que tem só carne maneira, que derrete na boca? Por que vocês não me chamam para essa parada, galera? Hein? Aquele churrasco com aquela picanha nobre, era aquilo que estava sendo feito. A pessoa guardava aquele bichinho para a comemoração da vida. Geralmente era uma festa de casamento. Quando você dava seus filhos em casamento, você matava aquele animal que era o melhor de todos para ser comido, churrasco. Tudo bem? Só que aí o que aconteceu? O pai resolve fazer uma festa para aquele filho mais novo. Foi o filho que gastou tudo. Isso é totalmente inesperado, estranho. Isso é muito esquisito. Você lembra por que Jesus está explicando essa história para a galera que está perto dele? Jesus, na verdade, ele está falando não com os seus discípulos, ele está falando com os fariseus. Os fariseus, que eram um grupo contrário a Jesus, e os mestres da lei, eles estavam incomodados porque Jesus recebia e comia com pessoas, recebia essas pessoas, e ele jantava com essas pessoas, que eram pessoas chamadas de pecadores e publicanos, pessoas que eram reconhecidas como pecadores, pessoas que eram muito ruins, de má fama, e publicanos eram cobradores de impostos, considerados traidores daquela galera ali. E Jesus vai contar essas histórias para ele explicar por que ele come com essas pessoas. Hoje em dia, a gente senta no McDonald's desse aqui, e a gente come com qualquer um do nosso lado. Numa praça de alimentação, por exemplo, tipo do Plaza, cara, aquela praça de alimentação, come todo mundo do seu lado. Aquilo me incomoda, tudo bem? Sou uma pessoa esquisita, quando eu estou comendo eu não gosto muito de gente perto do meu prato. Eu boto logo um cotovelão assim para dar aquela protegida.
No Plaza, você come com as pessoas do seu lado, aquilo não tem nada demais, mas nesse tempo, comer com a pessoa significa que aquela pessoa se aproximou de você, que aquela pessoa te conhece. E para eles, poxa, como que um pecador pode se aproximar de Jesus? Como que um cara que é um traidor do nosso povo pode ser tão íntimo de Jesus assim? Então, para eles, isso era um problema. E aí Jesus conta 3 histórias. A história da ovelha perdida, a história da moeda perdida e a história dos filhos perdidos que a gente está aqui. Em todas elas, as histórias acabam em festa. Sempre tem festa. Às vezes a gente pensa que ser crente é chato. Às vezes a gente pensa que ser crente, é a pior parada do mundo. Às vezes a gente está aqui obrigado pelos nossos pais. A maioria já não está nessa fase, graças a Deus. Você vem por vontade própria porque gosta. Mas quando a gente não entende mesmo o que é ser crente, a gente pensa assim, cara, ser crente é chato. Mas olha só, em várias referências, o reino de Deus é uma festa. Beleza? Das melhores possíveis, banquetes com muita comida, festa de casamento. Pensa nas melhores festas que você foi na sua vida. Já foi numa festa maneira? Já? Esses dias, recentemente, fui convidado para uma festa aí amanhã. Aliás, minha agenda tá boa amanhã, eu tenho 2 festas para ir. E domingo tem uma festa de casamento também. Ih, maravilha! Só festa maneira. Cara, o reino de Deus é isso. Lembra de uma festa boa? O reino de Deus é uma festa maravilhosa, uma festa de casamento. Jesus está contando que o reino de Deus é uma festa no final, só que ele está falando para aquela galera que são os fariseus. Sabe qual é o problema dessa galera? Essa galera era religiosa no mau sentido. Como assim, Clóvis? Porque é o seguinte, existe o evangelho verdadeiro, gracioso, de Jesus, alegre e festivo. Existe, no entanto, a droga da falsa religião. Beleza? E aí Jesus está fazendo uma diferença entre essas 2 coisas. E no final Jesus vai convidar aqueles homens a participarem da festa. Cara, o que isso tem a ver comigo e com você? Que é a hora que a gente vai entrar no texto mesmo e vai ler. Então apareceu, graças a Deus, não é isso? Apareceu Lucas 15, a gente vai ler do verso 25 ao verso 32. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente que às vezes na nossa vida a gente se engana. A gente olha para o evangelho e a gente acha que é uma coisa, mas o evangelho é totalmente outra. Aqueles homens cometeram esse erro, aqueles fariseus, eles olharam para o evangelho e pensaram que o evangelho era uma coisa, mas Jesus está tentando explicar para eles que é outra. E quando Jesus faz assim, ele permite que a gente participe dessa festa. Ele convida a gente a participar dessa festa. Ele quer que a nossa vida se transforme na verdade. Que o evangelho não seja chato, que o evangelho não seja insuportável, que o evangelho não seja só você vir obrigado, sexta após sexta. Não, o evangelho é gracioso, alegre e feliz. O evangelho é melhor que um banquete, melhor do que o melhor banquete, é melhor do que a melhor festa que você já viveu na sua vida. Porque todas as festas têm horário para acabar. Já reparou? A gente, quem estiver se preparando aí para casar, sabe que a vida é difícil. Você programa lá, meu irmão, o horário lá do salão de festa, até quem faz na festa de 15 anos, uma festa mais elaborada. Tem um salão lá, meu irmão, tem a hora certinha, tem que acabar, todas as festas acabam. Só que aquela que é proposta pelo evangelho é uma festa que dura para sempre. Uma festa que vai perdurar pela eternidade. A penúltima cena da Bíblia é uma grande festa, Apocalipse capítulo 19, as bodas do Cordeiro. A Bíblia começa com uma festa, que é a festa de Adão e Eva, o casamento de Adão e Eva. Cara, é isso, é para isso que vocês estão sendo chamados, entende? Você não está sendo chamado para dormir aqui. Você não está sendo chamado para ouvir uma ladainha insuportável na sua cabeça. Você não está sendo chamado para cumprir aquilo que seus pais pediram que você cumprisse. Fazer isso é coisa boa. Você não está sendo chamado só para obedecer um livro de regras, para você ser considerado bonzinho
e ir para o céu. Não, você está sendo chamado para ser livre em Jesus Cristo. Você está sendo chamado para a verdadeira liberdade, que é poder dizer não para o mal, para o inferno, para o diabo, para o pecado, para todo tipo de vício e de problema. Você tem a oportunidade de viver essa alegria em Cristo, a alegria de não estar sozinho nunca mais, ainda que você esteja sozinho no meio de um deserto, distante. Cristo estará contigo. Aqueles que são seus discípulos jamais viverão sozinhos. Aqueles que são discípulos de Jesus estão com Ele. Eu estarei com vocês até o fim. Jesus declara, cara, a festa do Evangelho é maravilhosa. Lucas 15, capítulo 25, Lucas capítulo 15, verso 25, diz assim: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Olha o que é o reino de Deus, a música e as danças. Beleza, uma grande festa está acontecendo. Melhor do que qualquer festa na favela. Tem uma música aí que é festa na favela. Muito melhor, beleza? É essa festa que está rolando aqui. É que vocês não conhecem essas paradas, vocês são crentes. Só que eu vim da cidade ao lado, ouvi isso o tempo inteiro. Meu vizinho botava lá, festa na favela. Beleza. Verso 26. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Cara, você está entendendo qual é a cena? Existe uma festa, e você está sendo convidado a participar. Essa festa é melhor do que a melhor churrascaria que existe no Brasil. Tem uma churrascaria aí, que é caríssima. Eu nunca fui a essa churrascaria, tudo bem? Chamada Fogo de Chão. Parece até negócio pentecostal, né? Fogo de chão, né? O nosso é fogo do céu. O deles é fogo de chão. Cara, você está sendo convidado para a festa na melhor churrascaria de todas. O novilho, o gordo lá, foi morto. E a festa está rolando, é só você entrar e comer, e dançar, e comemorar, e participar. Mas olha a reação do filho mais velho. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mais uma vez, o pai se coloca numa posição de humilhação. Um pai jamais sairia da festa e iria insistir para esse tal filho mais velho entrar na festinha, tudo bem? O filho tinha que ter aceitado aquela festa de qualquer maneira, mas o pai se rebaixa, vai ao encontro do filho, tenta convencê-lo a entrar, verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mentira! Não existe isso, beleza? Não existe ninguém que nunca tenha transgredido nenhum mandamento, só Cristo. Principalmente se você olhar para os 2 maiores mandamentos. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que o irmão mais velho tinha que ter feito quando o mais novo resolveu sair e gastar o dinheiro dele com prostituição? Ele tinha que ter corrido atrás do mais novo e trazido de volta para casa. Ele tinha que ter convencido o irmão a não ir viver uma vida perdida e terrível. Ele tinha que ter lutado pela vida do irmão. Ele não amava o irmão como a si mesmo, porque a festa para o irmão não era festa para ele. Se ele amasse o irmão como a si mesmo, a festa para o irmão era para ele também. E ele ia se alegrar. O novilho que foi morto para nós, para nossa festa. Mas não, o irmão era outra pessoa, ele se amava muito mais do que ao irmão. Continua, verso 29, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Verso 30, mas quando veio esse seu filho, ele não chama nem um filho de irmão, beleza, é irmão dele. Quando veio esse seu filho,
que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A cena termina sem fim. O livro de Jonas termina sem fim também, Deus fazendo uma pergunta para Jonas. Aqui a cena termina em aberto. O convite que Jesus faz para aqueles homens faz para nós também. Saca só, a primeira lição desse texto: é necessário obedecer pelos motivos corretos. Então, o irmão mais velho, ele obedecia de certo modo. Em parte a fala dele é verdadeira, mas em parte é falsa também. Porque ele diz que ele cumpre todos os mandamentos. Lembra quando o jovem rico fala com Jesus? Fala assim: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus diz: cumpre os mandamentos. Herdar a vida, né? Ele fala herdar a vida. Jesus diz: cumpre os mandamentos. E aí ele diz quais? Jesus começa pela segunda tábua da lei, que é mais ou menos o que a gente fala para a nossa própria alma quando a gente quer se consolar. Nunca roubei, nunca matei, nunca traí ninguém. Então, maravilha, sou uma pessoa boa demais. Aquele jovem, quando Jesus repete a segunda tábua da lei, que é a segunda metade dos mandamentos, ele, tô de boa. Só que aí Jesus olha para o coração dele e falta alguma coisa, porque faltava o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, colocar a Deus em primeiro lugar e não ter nenhum tipo de ídolo no próprio coração. Olha só, meus irmãos, às vezes a gente se engana, e isso é um engano terrível para o nosso coração, porque nos tira de dentro da festa. Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu tenho que fazer minha devocional porque eu tenho que fazer a obrigação. Os pastores ficam toda hora falando a mesma coisa lá. Eu tenho que fazer minha devocional porque meus pais ficam me cobrando essa parada. Se eu faço discipulado, me cobram também. Se eu faço parte de uma célula, me cobram da mesma maneira. Então parece que a gente tem que fazer um sistema de regras e a gente tem que seguir aquele negócio ali para que a gente seja aceito por Deus. A ordem da parada, meus irmãos, está completamente errada. Em primeiro lugar, a gente já foi aceito por Deus. Para que eu vou fazer esse negócio? Para ser aceito? Para que eu vou fazer esse negócio? Para ficar com a ficha limpa, com a barra limpa diante de Deus? Para não ter peso na minha própria consciência? Não! Eu vou conhecer a palavra de Deus, porque essa é a forma de eu conhecer o coração daquele que me amou de modo mais perfeito do que qualquer um pode me amar. Eu vou me achegar a Cristo, porque Cristo permite que eu me achegue a Ele, e é incrível como que o Criador do universo agora se coloca do meu lado, no meu quarto. E eu olho para Ele, e eu falo com Ele, e Ele me ouve. É como se o mundo parasse. E isso é maravilhoso. E quando eu contemplo a beleza de Deus na sua palavra, e quando eu contemplo a beleza de Deus pelas orações, e Ele trata o meu próprio coração, e eu me pareço mais com Jesus Cristo, eu me deleito nesse negócio. Isso é melhor do que qualquer tipo de prazer que a gente possa ter nessa vida. Isso é melhor do que qualquer tipo de conquista que a gente possa ter nessa vida, qualquer coisa. O que você planeja para a sua vida agora? Provavelmente passar na maldita escola e vestibular, né? Se livrar daquele negócio. Cara, quando você receber aquele diploma, poxa, nada se compara àquilo que você recebeu de Cristo Jesus. Às vezes eu falava uma parada para minha esposa que não consolava ela muito não, mas ela tentou o vestibular algumas vezes até passar. E aí, quando ela não passava, eu falava para ela assim: poxa, não liga não, você passou no vestibular mais difícil de todos, que foi o vestibular do meu coração. Então, só tinha uma vaga. Beleza, só tinha uma vaga, você passou. Aí ela ficava mais chateada ainda. Mas depois ela entendia. Cara, agora sendo sincero, meus irmãos,
nós fomos aceitos não por Harvard, beleza? Não por qualquer universidade desse planeta. A gente foi aceito por Cristo. A gente foi aceito pelo Messias, aquele que foi profetizado durante séculos, aquele que foi esperado pelo seu povo, o Salvador do universo, o Salvador da nossa vida, o grande amor da nossa vida, aquele que completa e preenche a nossa história. A gente foi aceito por Ele, com todos os nossos defeitos, do jeito que a gente é, com todas as nossas limitações. A gente não precisa fazer prova nenhuma para isso. E essa que é a beleza desse tipo de relacionamento. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar sobre aquela igreja lá que, tinha problema com dinheiro. A galera tinha problema com dinheiro. A gente tem também, galera, todo mundo tem problema com dinheiro. Dinheiro é um problema. O dinheiro, né, não é um problema, é o amor ao dinheiro. Dinheiro é solução, né? Dinheiro é solução. Não, falei errado, dinheiro é solução. O amor ao dinheiro que é o problema. Aquele pessoal amava o dinheiro. Aí o que o apóstolo Paulo vai dizer? Ele vai olhar para o Antigo Testamento e vai pegar a lei lá do dízimo e vai acrescentar um detalhe à lei que ninguém conhecia. Então Paulo vai dizer, quando vocês derem o dinheiro de vocês, ofertarem o dinheiro de vocês, tem que ser de modo regular e proporcional. O dízimo era assim no Antigo Testamento, beleza? De modo regular e proporcional. Só que aí Paulo, de modo brilhante, porque está sendo iluminado pelo Espírito Santo, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer algo que a lei já mostrava, só que, cara, o coração duro do ser humano não conhecia essa parada. Aí Paulo vai dizer assim, a oferta de vocês tem que ser proporcional, porque, né, quem ganha mais, dá mais, quem ganha menos, dá menos, beleza? Mas de modo proporcional, tem que ser regular, com frequência. Só que o terceiro aspecto, a lei não dizia, mas estava no coração da lei, que é com alegria. Então, cara, olha só que doideira. Paulo está proibindo a gente de dar sem alegria. Então, tem que dar meu dinheiro, né, para oferta, para a casa de Deus. Cara, vou dar com raiva. Não dá. Beleza, você tem que dar de modo proporcional, regular e com alegria, porque esse é o coração da lei. Meus irmãos, se a gente está fazendo essas coisas com raiva, se a gente está fazendo essas coisas de qualquer maneira, se a gente está fazendo essas coisas distraído, se a gente está fazendo essas coisas só para cumprir, só para dizer no discipulado, só para dizer para o meu pai e para a minha mãe, cara, isso é lixo. Eu tenho que fazer de todo o coração, eu tenho que fazer encantado. Então, o Evangelho nunca vai ser isso. Eu cumpro as coisas e Deus me dá alguma coisa no final. Eu sou bonzinho, Deus me abençoa. Se está acontecendo algum problema na minha vida, meu Deus, é uma maldição. Porque eu devo ter feito alguma coisa errada. Se meu pai é um pai problemático, isso é uma maldição porque eu fiz alguma coisa errada. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a Bíblia estabelece. Pelo contrário, o que a Bíblia está dizendo? Que quando a gente obedece, a gente deve obedecer, a gente o faz na consciência de que Cristo obedeceu aquilo que a gente não podia obedecer. Ainda que eu faça bem, Cristo fez de modo perfeito e melhor. Ainda que eu faça bem, cara, eu faço para a glória de Cristo. E faço para que Ele se alegre. E é isso que traz alegria para o nosso coração. Sabe qual é a beleza do Evangelho diferente de todas as outras religiões? Em qualquer religião que não seja o Evangelho verdadeiro, em qualquer religião que não seja o Evangelho verdadeiro, a participação das obras. Em qualquer religião, você vai ser salvo por alguma coisa que você faz. Ainda que tenha fé misturada, você vai ser salvo por uma coisa que você faz. O Evangelho verdadeiro é gracioso. É isso que Paulo explica para os Gálatas. Vocês não precisam fazer mais nada, porque vocês já foram salvos. E porque vocês foram salvos, que vocês vão fazer alguma coisa. Porque vocês não foram salvos porque vocês são santos. Vocês são santos porque vocês foram salvos, é assim.
Você consegue entender? Cristo me escolheu, Cristo me amou. Cara, isso é tão melhor do que qualquer outra coisa. Então, se você me perguntar assim, pô, Clóvis, por que eu não devo falar palavrão? Por que eu não devo colar na minha prova? Por que eu não devo acessar pornografia? Por que eu não devo mentir para os meus pais? Eu vou te perguntar, primeiro, por que você quer fazer isso, cara? Se você tem a Cristo, se Cristo é muito melhor do que isso tudo, se você tem a Cristo que é a verdade, se você tem a Cristo que é a vida, se você tem a Cristo que é o único caminho, se você tem a Cristo intercedendo por você junto ao Pai, Ele está orando pela sua vida, Ele está clamando pela sua vida junto ao Pai, para que você viva a melhor vida de todas. Por que você quer o pior? Por que você quer a morte? Por que você quer o pecado? Por que você quer o abismo? Se você tem vida plena em Cristo. É isso, o Evangelho é isso, e isso tira um peso do nosso coração. Então a parada aqui, meus irmãos, não é que a gente vai prestar um serviço para Deus, e a gente vai carregar essas cadeiras, e a gente vai ligar essas paradas, e a gente vai tocar o nosso instrumento, e aí, a gente está livre daquilo. Isso é religião, isso é falsidade, isso é lixo, isso é se afastar daquilo que é o mais verdadeiro, é se afastar da grande festa. Sabe quando o nosso coração começa a ficar pesado? Poxa, quando a gente está fazendo as coisas de Deus, então a gente tem que voltar para o lugar certo. O lugar certo é essa beleza dessa presença, é contemplar isso de modo totalmente entusiasmado. Não há filme, não há série, não há música, não há nada que se compare a Jesus. A gente canta isso daqui, eu estou lembrando da música. Não há nada melhor que Jesus, não há nada. Melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Tornar luto em verta. Aí essa hora eu queria tocar a bateria, um negócio que eu tenho. Cara, nada se compara. Então a parada não é isso, um livro de regra, um negócio que a gente vai obedecer, isso é falsidade. A parada é, cara, a gente foi chamado para conhecer Jesus Cristo, conhecer a pessoa mais bela de todas, a pessoa mais admirável de todas, a pessoa mais amorosa de todas, aquela que deu a vida por nós. Esse é o convite do Evangelho. E aí a gente tem que tratar a todos de modo gracioso também. Segunda lição desse texto, a falsa religião nos afasta de Deus. Não é somente uma questão de cumprir regras, a falsa religião afasta a gente de Deus. Cara, analisa as orações que a gente faz, por exemplo. Quando a gente vive uma vida nesse sentido religioso, a gente fala com Deus, somente pedindo coisas, cara. Então tudo é petição, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Deus parece que é meio que um empregado nosso. Tem gente que diz até essa frase no meio da oração, eu determino tal coisa. Então, olha só, isso é a falsa religião que afasta, tudo bem? Você não determina nada, nem eu. E graças a Deus por isso que a gente ia determinar só a loucura do nosso coração. É Deus que determina as coisas na nossa própria vida. Quando a gente ora só pedindo, o que a gente está dizendo para Deus? Deus, já decidi tudo, deixa comigo, é assim que eu quero e é assim que vai ser o melhor. Mas quando a gente ora a Deus em adoração, a gente declara para Deus, Deus, você sabe o que é melhor. Por mais que eu pense dessa maneira, você é o único que conhece toda a minha história, você é o único que sabe todas as coisas, você é o único todo-poderoso, você é o único que poderia me colocar no melhor caminho, na melhor situação. Senhor, a tua vontade é melhor do que a minha. E aí Jesus, vai fazer aquela oração no Getsemane que é maravilhosa. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então é claro que a gente tem desejos no nosso coração, mas a nossa oração, quando a gente está repleto da graça de Deus, ela tem muito de adoração. Quanto mais a gente vai se afastando dessa parada, isso vai se tornando um perigo no nosso coração, e mais a nossa oração se torna religião que afasta a gente de Deus na verdade. Sabe quando você fica, chateado quando alguém toma uma posição que você gostaria? Então, por exemplo, eu sou guitarrista. Estou vendo o Antônio tocando pra caramba aqui. E aí eu penso assim, e eu sou guitarrista mesmo, hein, gente?
Tô avisando isso para vocês, hein? Aí tô vendo o Antônio tocando maneiro pra caramba, eu fico assim, poxa Deus, por que não sou eu, né? Cara, olha só, é isso que o filho mais velho falou pro pai: pô, para mim você não deu a festa, mas você deu a festa para ele que não merecia. Então, às vezes, a gente compara a nossa vida com a dos outros como se Deus fosse injusto. O que esse filho mais velho está falando para o pai? Pai, você é injusto. Eu fiz tudo o que você mandou e você não matou um cabrito para mim. Agora, pô, vem esse teu filho aí e você mata um novilho gordo para ele. Sabe quando a gente olha para alguma coisa que o outro tem, que a gente não tem, que a gente fica assim, pô Deus, por que essa pessoa tem e eu não tenho? O que a gente está dizendo para Deus, meus irmãos? A gente está dizendo, Senhor, você é injusto. Você deu para ele e não me deu. Isso é injustiça. Por que a minha casa não é tão bonita quanto a de vocês? Por que a minha horta não é tão bonita como a de vocês? Por que eu não consegui passar para a mesma prova que você passou? Cara, isso afasta a gente de Deus, certamente. A falsa religião afasta a gente de Deus, certamente. É bonito que o texto vai dizer, o pai vai dizer para o filho assim, mais velho: cara, tudo que é meu é teu, entendeu? Você poderia ter aproveitado disso tudo, você não aproveitou porque não quis. Então a gente está aqui vivendo um evangelho mais ou menos chato, sei lá, porque a gente não quer. É assim, no final das contas, é porque a gente não quer. A beleza está aqui para a gente, a beleza do evangelho está disposta a nós, a presença de Deus, é só a gente parar a nossa vida e orar que Deus ouve. E toda a plenitude desse conhecimento para a vida toda. E por que isso não se manifesta na nossa vida? Porque a gente não quer. A gente não busca, porque a gente não pede, porque a gente faz pelos motivos errados. Terceira e última lição desse texto: somos convidados a um relacionamento gracioso com um Deus pleno em amor, em meio a uma grande festa. Cara, eu sei que essa parada é grande. A gente é chamado para um relacionamento gracioso. Eu não tenho nada para entregar para Deus. Pô, lembra de Davi? Esse era o coração de Davi na hora que o pessoal levanta recursos para construir o templo. O que Davi vai dizer? Senhor, o que eu te daria? Poxa, você que me deu tudo, você é dono de tudo. Mas Senhor, o que eu tiver eu vou colocar diante da tua presença, para que seja usado para a sua glória. A gente é convidado para um relacionamento, meus irmãos. Você não está sendo convidado para vestir uma roupa de crente. Você não está sendo convidado para vestir a cartilha dos crentes. Você não está sendo convidado para votar em A ou B. Você não está sendo convidado para ser chato. Beleza? Você não está sendo convidado para nada disso. Você está sendo convidado para conhecer a Jesus Cristo. Jesus chama: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cara, sempre que eu ouço essa palavra, isso toca o meu coração, porque Jesus deveria ter dito para mim: sai daqui, sai da minha presença, você é impuro, você é maldito, você fez tudo errado na sua vida. Mas não, Jesus me convida, Jesus diz: venham a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aquele que é perfeito chama pessoas imperfeitas. Aquele que não se cansa chama pessoas cansadas. Aquele que carregou vitoriosamente o peso do mundo nas suas costas te chama para você, sobrecarregado, chegar pertinho dele e aliviar o peso do seu coração. Essa é a beleza desse chamado, essa é a beleza do chamado do Evangelho. E isso acontece no meio de uma grande festa. Então a gente vai se alegrando do início ao fim. Ah, Clóvis, é só na hora que a gente se converte que a gente fica feliz depois. Não, meus irmãos, a gente é feliz com Cristo. Eu ouvi um testemunho ontem maravilhoso. Uma pessoa de outra religião perguntou para um crente no trabalho: por que você ri o tempo todo? E essa irmã que é crente falou: cara, eu fico rindo o tempo todo por causa do Espírito Santo, a alegria de Deus no meu coração é isso. Entende? Você está sendo chamado para isso, você está sendo chamado para a alegria de viver perto de Jesus Cristo.
Aleluia por isso. Como a gente vive então essa palavra? A única aplicação: busque o conhecimento do Deus verdadeiro por meio da graça demonstrada em Jesus e alegre-se nesse relacionamento. Então, busque o conhecimento do Deus verdadeiro. Busque como? Vivendo a vida no meio do povo de Deus, vivendo também uma vida santa, vivendo, ouvindo a pregação da palavra, vivendo, lendo essa palavra e guardando no seu coração, com uma vida de oração e oração constante. Se você começar a fazer isso novinho, novinha, cara, isso vai ser maravilhoso para a sua vida. E aí, no meio dessa plenitude, você vai viver a maior alegria que você pode viver na sua vida. A maior alegria de todas, que é estar com Cristo. Eu lembro uma vez, eu tinha um amigo, já contei isso, vou repetir. Tinha um amigo que era muito rico. E ele me chamava para os restaurantes mais caros que existiam. E aí, quando eu chegava no restaurante, eu olhava para o cardápio assim, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou pagar um negócio desse? Será que eles parcelam em 12 vezes sem juros no cartão? Às vezes meu salário era o negócio. E eu, fui professor aí a vida toda. E aí, em vez de eu aproveitar aquele momento, poxa, na presença daquele amigo, eu ficava sempre pensando na conta no final, nas contas que eu tinha que pagar no final das contas. E aí sabe o que acontecia? No final, e aí eu me restringi de várias coisas. No final ele falava assim, poxa, eu vou pedir uma sobremesa, o que você acha? Eu falava, não quero. Estava cheio de vontade. Eu amo um negócio chamado cheesecake. O dia que você quiser me agradar, um dia, não estou fazendo isso aqui de palanque para você, me dá cheesecake. Mas uma coisa que eu gosto é cheesecake, é o doce que não dá errado. Você come, sempre tá bom, sempre delicioso. Poxa, eu vi aquele cheesecake assim, mas eu pensava, não. Aí no final, sabe o que ele fazia? Ele pagava a conta. Cara, era tudo de graça. Era tudo de graça. E eu estou fazendo conta na calculadora de, poxa, se eu conseguir não falar palavrão, se eu conseguir não colar dessa vez, se eu conseguir pular o canal lá de pornografia ou não acessar os perfis que eu estava acessando. Cara, meus irmãos, é um banquete que está sendo oferecido para a gente. Uma história parecida com essa. Uma vez um cara foi para um cruzeiro e aí ele economizava demais. Ele chegou nesse cruzeiro e levou uma opção de marmita, uma opção de quentinha. E aí, nos primeiros dias da viagem, ele comeu a própria quentinha, todo mundo comendo de tudo, ele comendo a quentinha. Aí teve uma hora que azedou a comida dele, porque o tempo passa e azeda. Aí o pessoal falava assim, você não vai comer? Ele, não, estou economizando. Depois de dias, aí o pessoal falou para ele, cara, isso aqui é tudo pago, está tudo incluso. Você não está comendo porque você não quer. Você está entendendo, cara? Tem gente que está vivendo uma vida plena em Jesus Cristo. Tem gente que está vivendo a maravilhosa graça de Deus, a liberdade de poder fazer as coisas para a glória de Deus, sem esperar receber nada em troca, nem a salvação, porque a salvação já está garantida em Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Tem gente que está vivendo isso, e você não está por quê? Há um banquete sendo oferecido para a gente, e a gente está contando assim, 5 minutos no relógio de oração, insuportável, a gente está lendo um capítulo da Bíblia, está difícil demais, e agora o plano de leitura tem 2, um do antigo e outro do novo, dobrado. Cara, eu estou achando maneiro, eu tenho lido e tenho achado maneiro demais. Poxa, vocês devem se alegrar também, certamente. Meus irmãos, poxa, não caiam nessa balela de Satanás, que o evangelho é chato, dá preguiça, e que tem qualquer coisa melhor do que seja isso. O evangelho é a festa do Filho de Deus que veio e salvou o mundo, e abraça os seus amigos, e cuida dos seus amigos, e jamais os deixa sozinhos. Essa é a identidade que você tem que assumir hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo Teu evangelho gracioso.
Muito obrigado, porque pelo Teu Evangelho gracioso, eu quero obedecer, Senhor, não pelo fato de conquistar alguma coisa com isso, mas para alegrar o Seu coração e me alegrar na Tua presença, Senhor. Obrigado pela festa para a qual o Senhor nos chamou, a melhor vida de todas. Nada se compara à Tua presença, à Tua beleza, à Tua verdade, à Tua bondade, ao Teu conselho, Senhor, à Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Poxa, ajuda a gente a viver o Evangelho verdadeiro e não a falsidade da religião que mata. Nos ajude nesse sentido, Senhor. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém.